Oi, turma! Espero encontrá-los todos bem, com saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento do século XX, tá? Turma, quando a gente está falando do século XX, vocês precisam levar em consideração que o século XX ele é caracterizado por uma era de incerteza, tá? Então, eu vou largar um pouquinho que está aqui na tela de vocês em relação a coisas que vocês teoricamente estão lendo e vou tentar falar de uma maneira bem mais solta, tá? Quando a gente pensa em filosofia, vocês têm que levar em consideração que a filosofia tem 25 séculos de existência, na verdade agora 26, tá? Só que nesse período todo de existência da filosofia, ela foi parindo, e esse termo parir é um termo atribuído ao Sócrates, né, por causa da sua mãe parteira, enfim, nós usamos muito na filosofia e daqui a pouco vocês estarão parindo o TCC de vocês, né, e também vão estar construindo, né, a partir de uma questão filosófica, todo o conhecimento do TCC de vocês, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui. Essa ideia, né, dessa existência, esse rompimento, né, leva o século XX a um século de incertezas, né? Então, por causa de vários acontecimentos bem marcantes nesse século, né? Então, eu vou tentar abordar eles conforme eu for explicando, tá? Mas o que você precisa ter em mente? As principais questões filosóficas são essas, então, o que é o ser humano, qual é o sentido da existência humana, como se relaciona a linguagem com o mundo, né? O que caracteriza a razão contemporânea e como as relações de poder, como são, né, as relações de poder no mundo atual. Gente, essas perguntas, se você atualizar para o nosso agora, o que a gente está vivendo, isso daqui muda também, né? Porque a história já é outra, né? A condição tecnológica também já mudou, tá? Mas então eu vou tentar explicar o quê? Baseado aqui nesse pensamento, tá? Então, olha só, quando a gente está falando o que é o ser humano, provavelmente vocês tiveram essa aula aqui sobre condição humana, né? E eu abri esse slide, que é do primeiro ano, para vocês terem uma dimensão do que é o ser humano para Edgar Morin. Eu acho importante contextualizar baseado em alguém. Então, olha só, o ser humano é um todo. Ele é ao mesmo tempo físico, biológico, psíquico, mítico, histórico e social. Tudo. Eu ouso dizer aqui que faltou que o ser humano ele é químico, né? Por causa das nossas reações químicas, envolvendo química orgânica e inorgânica, né, que vai que vai ajudar o cérebro a distribuir os hormônios, tá? Então, eu acrescentaria a parte química ao pensamento do Edgar Morin, tá? Então, faz parte de todos os aspectos das disciplinas de instruções. Por isso, a educação não pode transmitir o conhecimento fragmentado e parcelado como tem feito atualmente, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele quer que a educação fale numa perspectiva interdisciplinar e não mais cada um no seu quadrado como é feito hoje, né? Talvez essa ideia da BNCC venha de encontro a esse pensamento aqui, mas na prática agora o Brasil, do jeito que ele nunca valorizou a educação, isso é de fato um tiro no pé. Mas se as condições do Brasil fossem outra, talvez esse conhecimento, né, de uma maneira interligada fosse muito útil para a educação, tá? Mas voltando, né, a educação ela deve promover o conhecimento para a compreensão da totalidade do ser humano, concordo, tá? Então você levar tudo isso daqui em consideração, tá? Então vivemos em uma era planetária, ok? Com seres humanos, e como seres humanos somos conduzidos a uma aventura comum, ou seja, a vida, né? Vida essa que está interligada com o outro, tá? Dito isso, feito essa definição da condição humana, depois se vocês quiserem eu posso deixar esse slide com vocês,
né, eu vou voltar para o existencialismo, tá? Então, vocês viram que o século, né, provavelmente vocês leram falando sobre o século das incertezas, né? Eu não montei o material, me desculpem, tá, turma? Então, eu vou deixar passando aqui para vocês a tela, tá? Então, vou conversar um pouquinho, ó. O existencialismo. O existencialismo, ele foi uma corrente ou uma tendência filosófica que vai marcar especialmente a primeira metade do século XX. Ponto. Tá? A primeira metade até 1950, ok? O termo existencialismo, ele é utilizado para falar sobre o conjunto de manifestações filosóficas que, apesar da sua divergência, tem na experiência humana o objeto fundamental das suas reflexões. Então, é aquela ideia, né? O ser humano, né? Sua existência, sua condição humana ali, tá? Entre os principais filósofos que se dedicam a buscar esse assunto, nós vamos ter o Nietzsche como pré-existencialistas, o Kierkegaard também, né, pré-existencialista, mas os existencialistas que se destacam é o Heidegger, né, o Jean-Paul Sartre, a própria Simone de Beauvoir, tá? Então também a filosofia dela também é uma filosofia existencialista, e se você parar para pensar no casamento dela com Jean-Paul Sartre, eles fizeram as próprias regras do casamento dele, mas depois a gente comenta sobre, né? E tem o Karl Jasper também pensando em uma forte tendência, né, ao existencialismo, tá? Então o existencialismo, a primeira metade do século XX, ela vai ser marcada pelas guerras, tá? Então exatamente a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, e a Segunda depois, que só aconteceu por causa da Primeira, tá? Então pensem o seguinte: as guerras mundiais, as revoluções, os genocídios, a epidemia que existiu em 1919, 20, tá? A crise econômica de 29 e também a Grande Depressão de 30, né? As filas do desemprego, da destruição que estava existindo por causa do efeito da bomba atômica, né? Então, você vai pensar no sofrimento humano em larga escala, tá? Então, vou contar um pouquinho na aula de história de vocês, né? Quando a gente está pensando na Primeira Guerra Mundial, né, vocês devem já ter estudado. Se não estudaram, eu deixo como dica o canal Nostalgia, né? Tem a Primeira e a Segunda Guerra, vale muito a pena para vocês assistirem. Fala também da Batalha da Toninha, das Toninhas, que é a participação do Brasil na guerra. Mas enfim, não vou entrar no lado histórico, mas assim, a Primeira Guerra, ela trouxe os horrores, né, do mundo em guerra, tá? Então ela envolveu as mortes, né, as baixas da vida, né? Teve o período epidêmico, não é pandêmico, é epidêmico, tá? Não foi globalizado mundialmente, mas sim foi ali na Europa, né? Temos a crise econômica por causa da Primeira Guerra Mundial, né, que os Estados Unidos começou a produzir, é o que a gente conhece na história como anos loucos, né? O desemprego, também em decorrência desses anos loucos, né? A destruição, né, por exemplo, pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? E todo esse sofrimento humano, esse mundo bipolarizado, né, entre o capitalismo e o socialismo, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, desculpa, tá? Turma, quando a gente está falando de revolução, né, que eu citei, o que é importante vocês saberem também em história, tá? Houve a Revolução Russa, por isso que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né? O povo estava passando fome, né? E czar gastando muito dinheiro para se manter numa guerra, enquanto a população ela estava com fome, sem recursos. Lembrando que a Rússia foi
um dos últimos países a se modernizar industrialmente, tá? Mas depois teve aquela corrida espacial, principalmente, com os Estados Unidos, na Guerra Fria, tá? Mas não é isso, gente. Não é isso. Mas assim, teve a Revolução Russa, que começa em 1917, tem a Revolução Mexicana, que é exatamente as ideias do que está acontecendo na Rússia, só que agora é no México, né? Então, nós estamos falando do... eu esqueci. Nós estamos falando do... eu esqueci os movimentos. Do Zapata, acho que é Zapata, e o outro não vou lembrar, me perdoe. Depois dá uma olhadinha na Revolução Mexicana, que é bem interessante também, tá? Depois que acontece a Revolução Mexicana, que está acontecendo na mesma época da Revolução Russa, né, vem os Estados Unidos com os anos loucos. Os anos loucos é aquela fase de grande desenvolvimento, grande investimento no marketing, né, para você comprar aqueles produtos, né, tipo assim, produzir em estoque, porém os produtos vão ficar encalhados, e aí vem a crise de 29 e a Grande Depressão, tá? Turma, tudo isso está mexendo com o emocional das pessoas, né? E aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, vem aquele período nazifascista, né? E a Segunda Guerra, de fato, ela acontece, ok? Então, esse é o cenário aqui que está existindo, né? Então, está exatamente existindo essa ideia de drama de existir, tá? Então, tem essa ideia aqui acontecendo, ok? Um problema, tá? E eu acho que uma das principais coisas que eu tenho que falar com vocês, que é a característica, né, que envolve a característica do existencialismo, é isso aqui, ó. Ser humano entendido como uma realidade imperfeita, aberta e inacabada. Turma, não mudou, tá? Nós somos imperfeitos, nós estamos abertos a todo tipo de mudança, seja ela aceitável ou não, porque a vida ela nos sacode, né? E nós estamos acabados porque cada dia... inacabado, desculpa, tá? Inacabado porque a cada dia a gente não tem ideia de como será o outro dia, né? Então, a gente está lançado no mundo, né? E vivendo todo tipo de risco e ameaça, tá? É mais ou menos a ideia de acidente, né? Lá dos antigos, tá? Lá do período do Sócrates, tá? Não vou voltar nisso não, mas qualquer coisa vocês dão uma olhadinha. Então, a liberdade humana, ela é plena, pois ela não é, na verdade, plena, porque ela está condicionada ao que a gente está vivenciando, né? Então, por exemplo, se você está vivendo os horrores da guerra, você está com certo receio, né? Agora, nesse período de pandemia, não sei como é que foi a situação de vocês, na casa de vocês, mas pode ser que tenha existido um certo medo de pegar a doença, ou uma certa agonia de ter alguém adoentado, ou até mesmo de lidar com perdas, né? Então, isso envolve a agonia do existir, né? E a vida humana, ela não é uma direção segura, tá? Então, você está progredindo, todo dia você sai do lugar, né? Então, pense assim, terceiro, vocês estão progredindo rumo ao diploma de vocês, mas dada a atual condição, né, política, ideológica, sanitária, né, enfim, olha, vocês vão progredir, mas olha tudo que está acontecendo. Aí eu pergunto para vocês não estão com um certo medo do que aguarda vocês agora que vocês estão entrando de fato na vida adulta, né? Então, a vida humana, ela aí eu vou falar um pouco pelo Kierkegaard, né? A vida humana, ela é marcada por sofrimento, doença, dor, injustiça, luta pela sobrevivência, fracasso, velhice e morte. Gente, isso daqui, quando isso aqui começa a fazer parte da sua vida, de fato você entrou no mundo adulto. Porque a utopia daquele mundo imaginário, idealizado de criança, ele vai dando lugar ao que é a condição humana, entendeu? O existir humano,
né? E é exatamente o existir humano é que não permite você a voltar no tempo, né? Então, você mudar. Então, é por isso aqui mesmo que eu sugeri o filme para vocês, né? As consequências da nossa escolha. E eu costumo dizer que 10 segundos de uma ação impensada pode gerar em você um arrependimento pelo resto da sua vida, né? Então, e a vida não permite você voltar atrás e desfazer, né? Como a ideia do filme, tá? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu continuar aqui. Então, olha só. Na passagem do século XIX para o século XX, o otimismo, porque tinha um certo otimismo, porque a gente estava falando da época do desenvolvimento das ciências, tá? Então, pensem no positivismo, tá? Augusto Comte com a ideia de ordem para gerar progresso, né? Pensa na ideia do desenvolvimento tecnocientífico, tá? É isso que vocês têm que ter. E isso gera na população, né, um entusiasmo, um otimismo em relação ao futuro, tá? Quando chega no século XX, na primeira metade, que tem todas essas guerras, revoluções e o ser humano ali na sua existência, esse otimismo ele dá lugar a uma perplexidade, desculpa, tá? E também de incerteza, tá? Então a filosofia, na verdade na filosofia, a confiança na razão vai dar lugar a um pensamento mais pessimista, mais desconfiado em relação ao destino do homem e todas as suas possibilidades de avanço tecnológico, tá? Isso justamente também pela introdução da bomba atômica, tá? Então, falando um pouquinho, já misturando com geografia, né? Então, falando um pouquinho sobre a terceira revolução industrial, né? Que acontece para alguns atores em 1950, para outros em 1970, né? Esse avanço que eu citei é o avanço utilizando a energia nuclear, utilizando a energia elétrica, utilizando também o petróleo, tá? Então, e principalmente, né, isso daí é advindo da primeira e da segunda revolução industrial, né, o petróleo, a energia elétrica. Mas na terceira, nós temos o uso da robotização, né, da automação, e aí vai vir aquela ideia do toyotismo, que provavelmente o professor já deve ter comentado com vocês. Tá? Então, voltando para a minha área, desculpa, as contradições vividas pela humanidade nessa época, tá? Então, do século, né, vão gerar uma série de questionamentos, né, principalmente por parte dos filósofos, né? E cada filósofo ele vai chegar à sua própria conclusão, tá? E essa conclusão faz parte da nossa vida, faz parte das nossas perguntas de hoje, tá? Então, o termo existencialismo é o conjunto, né, designa o conjunto de manifestações do plano filosófico que tem na existência humana o ponto de partida e objeto principal das suas investigações e reflexões, tá? Se fosse definir, seria dessa forma, tá? As filosofias existencialistas, elas têm como foco as múltiplas e dinâmicas relações concretas que o homem vai estabelecer, tá? Então, essas relações, elas acontecem simultaneamente consigo mesmo, tá? Então, você num relacionamento muito sério com você e você com as outras pessoas, tá? Então, como é que se dá esse relacionamento você com as outras pessoas? Se dá através de objetos culturais e até mesmo elementos da natureza, tá? Isso é a troca, né? Então, quando a gente está falando de elementos da natureza, você pode pensar na relação humana com a biodiversidade, né? E aí, dentro desse conceito biodiversidade, engloba também a nossa cultura, nossas trocas culturais, tá? Não sei se está ficando claro, mas depois vocês podem e devem falar comigo se tiver alguma dúvida, tá? Pensando ainda no existencialismo, de maneira bem geral, esses filósofos,
eles entendem a existência humana como uma realidade dramática, uma realidade trágica, tá? Então essa ideia do trágico remete lá à tragédia dos gregos, né? Complexo de Édipo, que vocês devem conhecer, enfim, tá? Que até o Freud utiliza, né, para poder propor a psicanálise, tá? Então, olha, voltando, o homem pode transformar o mundo, né, mas em condições que são historicamente determinadas. Então, o que está acontecendo no mundo transforma as pessoas e também transforma o mundo, né? Então, é determinada pela situação que o mundo vive naquele momento, tá? Outra coisa que a gente pode falar também é que os filósofos existencialistas, eles entendem o homem, que nem eu já tinha dito, imperfeito, inacabado, né, lançado ao mundo, que precisa viver os riscos da sua existência, as ameaças. Então nós precisávamos viver essa pandemia, por exemplo, e todas essas possibilidades que incluem a nossa existência, tá? Os filósofos, de uma maneira bem geral, eles falam que a experiência humana, concretamente falando assim, é marcada pela insegurança, pelo sofrimento, né? Então a luta dessa sobrevivência, né? E no final termina na morte, tá? Então o melhor dos caminhos que você pode trilhar na vida te leva ao mesmo lugar, a ideia da morte, tá? Não sei, ok? Essa liberdade humana, que é uma imposição, implica na angústia da escolha e na responsabilidade pelas consequências dessa escolha, tá? E essa liberdade, ela não é plena para os filósofos de uma maneira geral, tá? Mas sim, ela é condicionada àquela ideia do processo histórico, tá? Então, nesse momento, a nossa liberdade está condicionada ao vírus, à vacinação, a tudo isso que nós estamos vivendo agora, tá? Ai, gente, desculpa se não estiver ficando muito claro para vocês, tá? Turma, antes de falar do Heidegger, eu tenho que falar do Nietzsche, tá? Porque o Nietzsche, ele é pré-existencialista e algumas pessoas consideram ele existencialista, né? Pré-existencialista, tá? Então, vocês lembram que o Nietzsche nasceu na Alemanha, ele era filho de um pastor protestante, ele foi um aluno brilhante, estudou grego, latim, teologia, enfim, Nietzsche, tá? O Nietzsche, ele é influenciado pelas ideias de Schopenhauer, ok? Vocês leram o texto do Schopenhauer, tá? Não vou ficar muito na história do Nietzsche, não, mas eu vou lembrar algumas coisinhas, tá? Então, o Nietzsche, ele vai escrever sobre suas obras num aspecto de aforismo, não se esqueçam, tá? Suas sentenças são curtas, né? Que aí ele vai, nas suas sentenças, nas suas frases, né? Nesses aforismos, ele vai falar sobre concepções, ensinamentos, conceitos e conselhos, tá? Então, o Nietzsche, ele aborda temas como religião, moral, arte, ciência, né? E ao centrar suas reflexões nos problemas da existência humana e na questão relacionada à moral, ele é considerado um precursor, né? Então, que vem antes, tá? Do existencialismo, tá? Então, é como se ele abrisse a porta, né, dessas ideias existencialistas, tá? Então, assim, o Nietzsche, ele promove uma crítica profunda e radical dos valores do cristianismo, tá? Que embasaram a construção do nosso pensamento da civilização ocidental. Então, turma, olha só, eu vou falar para vocês que o Sartre, ele faz uma filosofia voltada para um existencialismo ateu, tá? Em compensação, o Schopenhauer, não, ele é baseado no cristianismo, tá? Então, o existencialismo do Schopenhauer, ela é muito voltada à religião,
tá, ao cristianismo, né? E o próprio Nietzsche, ele vai criticar esses valores do cristianismo. Então, repare que eu estou falando para vocês, assim, já de antemão, 3 filósofos praticamente existencialistas, tá? Embora a gente não pode chamar o Schopenhauer e o Nietzsche de existencialistas de fato, mas eles são tá? Mas são 3 vertentes diferentes desse existencialismo surgindo, tá? Então, olha só, o Nietzsche, ele vai escrever alguns livros que eu já falei, vou repetir para vocês, que era Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, né? A Filosofia na Era da Tragédia dos Gregos, né? Humano demasiadamente humano, né? Assim falava Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal, e Esse Homo, o Anticristo e Gaia Ciência, tá? Em uma das últimas aulas do segundo bimestre, eu deixei a maior especialista em Nietzsche falando para vocês sobre um pouco da filosofia dele, tá? Como não fui eu que falei para vocês de Nietzsche, eu resolvi acrescentar um pouquinho do Nietzsche a essa aula, tá? Então, olha só, na tradição filosófica ocidental, o pensamento alemão acusa o Sócrates de ter negado o valor da intuição criadora presente nos filósofos que antecederam. Professora, o que você está falando aqui? Eu estou falando aqui lá nos pré-socráticos, né? Lembra que eles estão buscando a origem da vida? Tá? Então, a origem é o ar, a origem é a água, é o éter, é o número. Tá? Então, cada filósofo pré-socrático, eles buscam o elemento que é essencial à vida humana. Tá? Então, o Nietzsche, ele vai falar que o Sócrates, ele rompe com essa ideia, e de fato rompe, tá? Então, quando ele faz isso, né? Na análise nietzschiana, né, ele vai estabelecer 2 princípios que são fundamentais e que vocês praticamente já conhecem. Então, aquela ideia do apolíneo e do dionisíaco, né? Então, apolíneo do deus Apolo, né, deus da razão, da clareza, da ordem, e do Dionísio, deus da aventura, da música, fantasia, desordem, tá? Então, da festa, tá? E aí, quando a gente está pensando no próprio Nietzsche, vocês podem pensar o seguinte, né? Você tem características apolíneas ou dionisíacas, né? Então, você é mais calmo, mais de ordem, ou você é da bagunça, da festa, enfim, tá? Você, obviamente, você pode estar entre os 2, tá? E esse conceito do Nietzsche, ele também é estudado na sociologia. Eu não vou me recordar agora, mas se alguém lembrar e alguém escutar isso e quiser me perguntar, eu pego meu livro depois de sociologia e coloco para vocês quem falou, tá? O pedacinho, ok? Mas voltando aqui, ó, vamos voltar aqui do Nietzsche, né? Então, esses 2 princípios, né, apolo e dionisíacos, eles são complementares à nossa existência humana, tá? Então, nossa realidade, tá? A filosofia pós-socrática, né, ela foi optando pelo culto da razão, né, que teria anulado a potencialidade criadora contida na dimensão dionisíaca, né? Então, pensem assim, né? Nós estamos buscando muito pela razão pensar as coisas e deixando de sentir essas coisas, né? Deixando de se aventurar, de fantasiar, de curtir, né? Isso que o Nietzsche fala, por causa do Sócrates, do pensamento depois do Sócrates, né? Então, se você parar para pensar o Sócrates, ele é tão importante para a filosofia que o período que ele está é chamado de período socrático ou período clássico, né? Então, ele está preocupado justamente em reconhecer, né, a ignorância nossa, de nada saber, né? E também pelas questões antropocênicas, né?
então do ser humano, entendeu? Acho que é isso mesmo, antropocêntrico. Mas enfim, né? Então o Nietzsche ele vai desenvolver de toda maneira, né, um estudo que envolve a genealogia da moral, então a moralidade, esses conceitos que nós temos de moralidade, e ele vai concluir que não existe noções absolutas, então o bem e o mal, né, o certo ou o errado, né, na filosofia dele ele chega a isso, tá? Essas concepções de bem e mal, né, que muitos filósofos também abordam, tá? Elas seriam concepções morais, tá? Turma, esse é um campo muito grande de pesquisa. Piaget entra na moralidade da criança justamente para poder falar sobre o desenvolvimento da criança. Então, para quem for para a área da pedagogia, para a área da licenciatura, virar professor, vai aprender um pouquinho sobre isso também. Mas vou voltar no Nietzsche. Não consigo, gente, desculpa, eu não consigo dar aula só de uma coisa, minha cabeça vai, ó. Então, olha só, quando a gente está falando dessas concepções morais, né, ele está falando que essas concepções morais seriam elaboradas pelo homem em função dos seus interesses, tá? Seus interesses que são reais, que são concretos, né? Então, em outras palavras, seriam os códigos morais, são produtos históricos sociais. Não sei se você... então, assim, nossa relação, nossa moralidade é um processo de construção histórica social, tá? E as religiões, né, como por exemplo o judaísmo, o cristianismo, elas vão se apropriar justamente desse conceito de moral, né? Vai difundir certos valores morais como se fosse uma determinação da vontade divina. Então, esse é o básico do pensamento do Nietzsche, né? Obviamente, o cristianismo representa uma moral de rebanho, tá? Essa palavra está muito em hype, né? Assim que fala, né? Ultimamente, né? Então, essa moral de rebanho, ela é baseada na submissão irrefletida, no conformismo, na valorização da fraqueza. Então, seria uma moral que os fracos e covardes usam contra os fortes. Gente, pensamento nietzschiano. Desculpa, mas é para te tirar da zona do conforto, tá? Então, Nietzsche, ele vai afirmar que era preciso questionar o valor dos valores, fazendo nossa própria escolha e vivendo a nossa liberdade com todos os seus riscos, tá? Então, é mais ou menos assim que ele fala, ouse conquistar a si mesmo. É profundo, né, gente? Então, isso significa viver a liberdade da razão sem o conformismo ou resignação, né, devendo todos os valores afirmativos da vida para que possa expandir as energias criativas do ser humano. Tá? Então, o Nietzsche, na medida que o cristianismo deixa de ser uma única verdade para ser uma das interpretações possíveis de mundo, toda a história da civilização ocidental, com seus valores, entrou em crise. Tá? Então, Nietzsche pensa isso. Tá? Ainda de acordo com o pensamento dele, vai ocorrer a difusão de um sentimento opressivo, difuso, típico da fase de decadência, né? Essa decadência ela é aguda, tá, gente? Né? O que ele está chamando de decadência aguda? Eles estão falando de uma fase de decadência aguda em relação à cultura, tá? Então, o que ele está chamando de decadência da cultura, ele vai denominar de niilismo, né? Que segue a morte de Deus. Então, aquela ideia de Deus está morto, nós matamos ele, tá? Então, ele acrescenta, né, na percepção do mundo coletivo, né, planos éticos, religiosos, políticos do nosso sistema de valores, que já não tem consistência, nem consegue dar significado ou sentidos para as nossas ações.
né? Então, esse é o pensamento básico do Nietzsche, né? E Nietzsche é profundo, gente. Nietzsche é profundo. Oi, turma, voltei. Precisei parar a gravação do Nietzsche porque eu estava procurando exatamente esse slide que eu usei para poder explicar a matéria para uma turminha que foi de manhã, tá? Então eu vou deixar esse material de novo para vocês, né? Esse material tem absolutamente tudo, né, que eu fui explicando, né? Então a história da estupidez, enfim, né? Eu não lembrava desse material, né? E que estava aqui, então sabe quando dá um estalo e você vai buscar, você vai procurar? Vou deixar ele para vocês, tá? Para vocês terem contato de novo, já que o Nietzsche ele é um tapa na cara da gente, tá? E gente, no finalzinho também eu deixei para vocês as páginas falando sobre o Nietzsche, né? A filosofia a golpe de martelos, né? Então, essa já é a chamada para você ler o Nietzsche, né? Filosofia a golpe de martelo. Acho que agora vocês conseguiram entender um pouquinho melhor, né? A crueldade do Nietzsche, né? Então, isso daqui é perfeitamente normal na filosofia do Nietzsche, tá? Vou continuar aqui gravando, vou dar de novo um pausa aqui e vou falar agora, entrar no Heidegger, eu acho, né? Ou vou ver se tem mais alguém para poder falar. Calma aí, gente.